juntos na seara com o pastor Alcione Tadeu. Isaías 9, então, versículo 6, o profeta diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. De que menino Isaías está falando? Como é o nome do menino? Muito bem, ele será chamado, olha lá os nomes, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tá? Agora que eu vou ler o 2, um pouquinho em cima aí, 9:2. O povo que caminhava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí quando Jesus chega, Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Tá bem? Então, o capítulo 9 se referindo a Jesus. E eram tempos de muita idolatria, de muita incredulidade nos tempos do profeta Isaías. Nada diferente dos nossos dias. Os nossos dias são os piores dias, costumamos falar, né? Os tempos de Isaías eram dias terríveis, injustiça social, fome, e mortes, doenças. Os dias de Isaías, nem um pouco diferente dos nossos dias, né? A idolatria por todos os lados, Deus completamente esquecido. Os assírios haviam levado o povo de Israel cativos, e o profeta, no meio desse caos, anuncia Jesus. Qual é a missão da igreja hoje, no meio desse caos em que nós nos encontramos? Fazer o que Isaías fazia, ou fez. No meio desse caos, anunciar Jesus como o enviado de Deus para ser o nosso Salvador. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 9. Eu espero um pouquinho, todo mundo encontrando. Lá no Novo Testamento, cidade de Filipos, o apóstolo Paulo esteve preso lá com Silas e começaram uma igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Passado tempos, o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja dos Filipenses. E o que diz o capítulo 2, versículo 9, já que hoje estamos falando sobre o nome de Jesus. Diz assim, Filipenses 2, verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está onde, irmãos? Acima de todo o nome. Acima de todos os nomes está o nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir os nomes aqui. Quem sabe qualquer hora eu pergunte quais os nomes de Jesus. Quais os nomes de Jesus? E quem souber falar sem ler na Bíblia, ganha um presente. Vocês sabem que volta e meia a gente faz isso, né? Então vamos lá, repetindo, todos podem falar comigo. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Muito bem, eu quero me deter nesse último nome de Jesus hoje de manhã. Dá para fazer um sermão, falar meia hora sobre cada um desses nomes que a Bíblia dá para Jesus. Eu vou falar do último aqui, Príncipe da Paz. A paz que Jesus oferece
é uma paz que independe ou não depende das circunstâncias, do que está acontecendo ao redor. Quando Jesus foi levado pelos romanos e pela guarda do Sinédrio até a casa de Caifás, logo em seguida Pedro chegou lá na casa de Caifás para ver o que iria acontecer. E aquele tribunal religioso está lá dentro da casa do sumo sacerdote, julgando Jesus. Pedro chega, e o que acontece no quintal, no pátio da casa de Caifás? O que é feito ali no pátio da casa de Caifás? Quem lembra, quem pode me ajudar? O que foi feito ali? Esse frio, não lembra nada vocês? Fizeram uma fogueira para se aquecerem. Era uma noite de frio. Jesus lá sendo julgado, Pedro se aproxima dos empregados da casa, porque fazia frio, para aproveitar o calor daquela fogueira que havia sido feita. Olha as circunstâncias em que Jesus está naquele momento. Naquela noite, com aquele frio, é bom lembrar isso, que esse frio que estamos vivenciando esses dias, o texto bíblico diz que Jesus suou sangue. A gente soa sangue quando faz muito esforço. Trabalho braçal, pratica algum exercício, suamos naturalmente água. A água do nosso corpo sai em forma de suor. O texto bíblico diz que naquela noite de frio, Jesus suou sangue, sinal de terrível sofrimento. As circunstâncias eram completamente contrárias a Jesus. E ele grita para o Pai o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Deus, naqueles momentos, ali, virou as costas para Jesus. Só que, horas antes disso tudo acontecer, Jesus diz, em João 14, versículo 27, fácil de encontrar. Vamos ver o que Jesus diz em João 14, versículo 27. Por que a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz? Diz assim, João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não andou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Como é que Jesus fala de paz na pior noite que ele passou aqui nessa terra, aqui nesse mundo? Ele ministra paz. Falei tudo isso que vocês acabaram de ouvir, recordei com vocês, vocês sabem, vocês conhecem a história. Diante de um tribunal, julgado injustamente, preso, ora. Jesus não abriu mão da oração e o Pai não responde. As circunstâncias completamente contrárias. Jesus vira-se para os apóstolos e diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Uma paz diferente. As guerras, na verdade, irmãos, elas mostram o fracasso do homem, o fracasso das nações em buscar a paz. Em buscar a paz. Não acha-se a paz. Guerra, por mais cruel que seja, nenhuma guerra não deixa de ser cruel, é uma busca
pelo estabelecimento da paz. As pessoas anseiam por paz, querem paz interior. Há um buraco dentro de nós onde só encaixa Jesus. A partir daí nós entendemos por que o consumo de drogas, o tráfico de drogas, se não é o maior, é um dos maiores negócios na Terra. E o consumo de drogas nada mais é do que busca pela paz interior. As autoridades podem fazer o que quiserem. Os governos podem se unir, podem armar estratégias, podem criar exércitos específicos para o combate do tráfico de drogas no mundo inteiro. Esse comércio nunca vai terminar. Enquanto tiver pessoas na face da terra, sem Jesus, sem o príncipe da paz em seus corações. Porque, em resumo, o consumo de drogas, de álcool e tudo mais, estou falando especificamente de drogas, não é nada mais que as pessoas buscando paz interior. As circunstâncias já são terríveis. Então, além das circunstâncias, não é? Estou me lembrando agora, quando a tempestade se abateu sobre o barco dos discípulos ou dos apóstolos naquela noite. E Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus acalma a tempestade. Na verdade, naquela noite, Jesus acalmou 2 tempestades. 2 tempestades. Na natureza, as ondas, o vento. Primeira. A segunda tempestade que Jesus acalmou naquela noite foi a tempestade interior daqueles homens. O que passava, o que estava acontecendo neles, dentro deles. Senhor, salva-nos, tira-nos dessa situação. Falando isso, lembrando essa passagem, para dizer que dentro de cada um há um buraco, repito, que só cabe Jesus. Ansiamos por paz. As pessoas caçam a paz a vida inteira. E a palavra nos diz no Natal que Jesus é o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz, a paz que independe das circunstâncias. Quando eu medito nesse texto, eu não posso deixar de mencionar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 4. Abram comigo. Quem sabe você tem a caneta aí e queira anotar o que eu vou dizer agora. Aqui em Filipenses, voltamos a Filipenses, não é? Nós encontramos a equação que a palavra de Deus nos deixa para que a gente consiga, deixa-nos a fórmula para a gente sentir paz no coração. Diz assim o texto de Filipenses 4, a partir do versículo 6. Não, vamos começar no versículo 4. Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a vossa equidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha lá onde nós queremos chegar, irmãos. E o que vai acontecer? E a paz de Deus,
que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, anota aí a equação, a fórmula para você sentir paz no seu coração. Não só nesse Natal, mas para o resto da sua vida. Primeiro ponto, primeiro vamos dizer, ingrediente. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Primeiro, louvor. Tá bem? Louvem. Louvor. Primeiro ponto da nossa fórmula. Agora você bota do lado do louvor, mais, seja a vossa equidade notória, conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Equidade aqui é equilíbrio. O equilíbrio de vocês seja visto, notório por todos os homens. Agora eu acabei de mencionar aqui aquelas últimas horas de Jesus, e Jesus apresenta aquilo de que ele havia falado. Ele havia falado em paz, e ele enfrenta aqueles soldados, o sono dos 3 que ele chamou para orarem com ele, a casa de Caifás. Ele enfrenta tudo com equilíbrio. Jesus não se desespera. Jesus não sai do eixo. É essa paz que ele ministra, paz que vem de dentro. Seja a vossa equidade, seja o vosso equilíbrio notório, que todos percebam. Como é que a gente consegue isso? Porque perto está o Senhor. Então coloca no seu coração louvor. Coloca em seguida equidade ou equilíbrio. Equilibrado. Ação do Espírito Santo na sua vida. Junta com louvor, equilíbrio, mais oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, a ansiedade rouba-nos a paz, mas em tudo, pela oração e súplicas, agradecendo, apresentem seus pedidos a Deus. Oração, terceiro ingrediente aí, anota, louvar, manter aquela vida equilibrada que o Espírito Santo proporciona, mais oração, fórmula. E aí agora vem igual. Quem gosta de matemática, isso é igual e, verso 7, a paz de Deus, que a gente não entende, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer saber como sentir paz? Quer entender o que Jesus disse, eu sou o príncipe da paz? Aqui está o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance fazer. E agora eu termino falando, ou aliás, nem é falando, acho que eu estou recordando com vocês isso, vocês já sabem. Vamos recordar. Que paz é essa que Jesus proporciona? Que paz é essa de que Jesus fala? E de que Ele nos convida a usufruir, a sentir, sem necessidade de experimentarmos outras coisas que o mundo oferece, nessa nossa busca de paz, nessa busca de paz das pessoas. Por que Jesus sentia a paz? Como é que Jesus pode, na última noite,
na pior das noites que ele passou aqui nesse mundo, falar de paz. O pastor Rubens Lopes Batista, já falecido, escreveu uma crônica sobre essa noite aqui de Jesus, e o título da crônica era A Noite das Noites, ou a pior de todas as noites. Jesus sabia que no dia seguinte ele ia morrer na cruz. E ele vem e fala de paz. Como é que ele consegue? Primeiro, Jesus sentia paz e pode ministrar paz, porque Jesus sabia, irmãos, da onde que ele veio, o que ele estava fazendo aqui e para onde ele ia. Ele diz claramente no Evangelho de João: eu vim do Pai e estou indo para onde? Estou voltando, estou indo para o Pai. Vários momentos, os discípulos quiseram protegê-lo. E ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Jesus tinha plena consciência do seu dia a dia, do que ele estava fazendo aqui. Saber da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo e para onde nós vamos, produz paz no nosso coração. Milhares e milhares de pessoas não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui neste mundo. Por isso que a Bíblia diz que elas estão perdidas neste mundo, sem Deus e sem esperança, como diz Efésios. E elas não sabem para onde elas vão. Quando nessa jornada aqui da vida, Jesus nasce no seu coração, você aceita Jesus como Salvador, a sua vida começa a fazer sentido, passa a fazer sentido. E o crente em Jesus sabe da onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. E toda hora, todo momento que a ansiedade quiser tomar lugar na nossa vida, o medo quiser se alojar no nosso coração, nós podemos lembrar disso. Jesus está perto. Eu sei de onde eu vim. Eu vim dos céus. Eu vim por permissão de Deus a este mundo. Emanuel, Deus está comigo. Estou andando com Ele. E lembro, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Olha a paz, irmãos, que isso proporciona ao nosso coração. Milhares e milhares de pessoas não têm essa segurança, não têm essa certeza. Jesus tinha isso muito claro na vida dele. Segundo motivo, porque Jesus ministra a paz para a gente, porque ele é o príncipe da paz. Porque ele tinha todo o poder de Deus à disposição dele, e ele não abriu mão disso. Olhe, faça uma pesquisa, pode guardar todo o ano que vem para fazer essa pesquisa no Novo Testamento e veja quantas vezes Jesus, nos evangelhos, diz assim, falando de Jesus, os evangelhos dizem assim: e tendo despedido a multidão, foi para o kitnet que ele tinha em Jerusalém, e ali dormiu e descansou por 3 dias. Já leram esse versículo no Novo Testamento? E despedindo a multidão, foi para onde? Para o jardim do Getsêmani. Foi para o monte. Para quê? Buscar a presença do Pai. Meus irmãos, se Jesus precisava gastar tempo diariamente para estar em comunhão com o Pai,
Imagina nós. Imagina nós o quanto precisamos. Ele não abriu mão do poder de Deus que estava à disposição dele, da unção que Deus derramava, colocava na vida dele, depois daqueles contatos, aquelas madrugadas com o Senhor Jesus. Não é? E quando eu me lembro dessa ida de Jesus, é interessante, desse detalhe me chama a atenção. Se quando Jesus foi orar, que providência ele tomou? Eram 12 que andavam com ele. Ele vira para quantos irmãos? Para 3, Pedro, Tiago e João. E ele diz o que para Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele? Venham o quê? Venham comigo a um lugar à parte para orarmos. Não está escrito nos evangelhos essa passagem? Vamos a um lugar à parte para orar. E deixando eles em um lugar, andou alguns passos na frente e começou um tempo de oração. Quando ele volta, o que os 3 estão fazendo? Estão de joelhos orando? O que os 3 estão fazendo? Dormindo. Quando o problema é meu, eu fico acordado e busco Deus. Quando o problema é dos outros, eu durmo. Eu até digo para o irmão domingo, depois do culto, que eu vou orar por você. Eu vou, em verdade, dizer, eu não vou orar por você, eu vou dormir. Quando o problema é meu, eu faço como Jacó. Eu me agarro com Deus a madrugada toda. Quando o problema não é meu, não era dos 3 ali, dormiram. Medite nisso. E aí, Jesus desce para ministrar, vai para o meio da multidão ministrar, uma mulher toca. A fé dessa mulher é tremenda, né? Ela diz lá dentro de casa, depois de 12 anos sem ir na rua, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu fico curada. E ela faz isso, Jesus, quando ela toca em Jesus, diz: Jesus, quem me tocou? Porque de mim saiu unção. Ele tinha essa unção à disposição dele, esse poder à disposição dele, e ele não abriu mão disso. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente gasta 15 minutos, 7 minutos por dia, buscando a presença de Deus, isso nos enche o coração de paz. Mas há um terceiro motivo porque Jesus ministra paz para nós, que Ele é o príncipe da paz. O terceiro motivo, irmãos, é de que Jesus viveu uma vida de servo, de servir. Ele viveu para servir. O militar veio falar com ele, ele atendeu. O cego passou por ele, ele curou. A mulher veio a ele, ele ajudou. O religioso lá, Jairo, precisou dele, ele atendeu. Eram 24 horas servindo. Faltou o vinho na festa, Jesus apareceu e serviu e fez o milagre. O tempo todo servindo as pessoas. Na última noite depois da ceia, a discussão entre os 12 era quem iria ficar no lugar de Jesus. Eles estão ali, e Jesus está em silêncio. Quando Jesus termina de jantar, Páscoa, e celebra a ceia, o texto bíblico diz que Jesus pega uma toalha, uma vasilha com água, e começa a lavar os pés dos apóstolos. Lavar os pés era o serviço mais baixo, mais ralo que um empregado tinha na fazenda. Quando o empregado não sabia fazer nada na fazenda, botavam ele na porta da casa grande para ele lavar os pés das visitas que vinham naquelas estradas empoeiradas. Jesus começa a fazer o trabalho de escravo, se humilha, lava os pés daqueles apóstolos,
solta a toalha, vira para eles e diz: o que quiser pegar o meu lugar aí, ó, lava os pés dos outros. Sirva os outros. Jesus viveu uma vida de servo, de servir. Na casa de vocês, tem alguém que vive chorumingando? No seu trabalho, tem alguém que vive chorumingando e dizendo com isso: olha para mim, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, eu vou embora dessa igreja porque ninguém me dá atenção, eu sou tão carente aqui nesse país, só Jesus não me é suficiente, eu não tenho amigos. Conhecem gente assim? Eu acho que não tem no nosso meio gente assim, né? O tempo todo centrada nela mesma, né? Aquela expressão que se fala, acho que é na psicologia, o tempo todo olhando para o umbigo dela. Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, o pastor não me cumprimentou, a irmã cumprimentou a outra ali, não me cumprimentou. Viveu uma vida para servir. E ele chega ao ponto de que, irmãos? Ao ponto máximo do serviço, quando ele dá a sua vida na cruz por nós, por completo. Ele nos serve com a sua vida para a nossa salvação. Ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia. Ele tinha todo o poder de Deus à disposição, a comunhão com Deus, e ele não abriu mão disso. Paulo, escrevendo para Timóteo, Paulo diz assim: esforça-te pessoalmente na piedade, na sua vida devocional, na sua comunhão com Deus. Timóteo, esforça-te pessoalmente na piedade. Timóteo, nas igrejas vão orar por você. Eu vou orar por você. Mas o teu momento com Deus, pessoalmente, exercita-te na piedade. O teu momento, Timóteo, com Deus é intransferível. Pastor não pode tomar o lugar. Diácono não pode tomar lugar, esposa não pode tomar esse lugar. Todos oram por você, todos oram por mim. Timóteo, exercita-te pessoalmente. Você precisa, ter comunhão com o Pai. Isso inunda a nossa vida de paz. E Jesus nos mostra isso. Mesmo sendo filho de Deus, não abriu mão de buscar esse poder, de buscar essa unção. E por último, irmãos, Jesus sentia paz, e Jesus ministra a paz para nós, porque Jesus não tinha pecado. O pecado rouba a nossa paz. Quem tem Jesus, quem tem uma experiência com Jesus, quem tem o Espírito Santo dentro de si, quem anda com Deus, o pecado incomoda. Quando a gente confessa, porque a Bíblia aponta o pecado, e a Bíblia diz como resolver o problema do pecado. Se confessarmos o nosso pecado, o que diz lá? Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O profeta diz algo mais lindo ainda. O profeta diz que quando confessamos, os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar.
E Deus bota uma placa bem grande em cima lá das ondas. É proibido pescar. Eu não vou ficar aqui pescando, buscando lá no fundo do mar o pecado que você confessou, meu filho. Não vou pescar, não. Se Deus, irmãos, ficasse todo dia jogando na nossa cara os nossos pecados, nós estávamos, como diz no Nordeste, lascados, né? Se confessarmos os nossos pecados, pecado rouba a nossa paz. Rouba. Jesus sentia paz, ministra paz, porque ele não tinha pecado. E aí você lê os 10 mandamentos, como muitas pessoas já leram, viraram para mim com a Bíblia aberta lá em Êxodo. Falaram, pastor, estou lendo os 10 mandamentos. Já decorei os 10 mandamentos. Oh, legal, irmão. Mas esse negócio aqui não dá para cumprir. Alguém aqui acha que é possível cumprir os 10 mandamentos? Deus não sabia que ao nos dar os 10 mandamentos, nós não teríamos condições de cumpri-los? Claro que Deus sabia. Claro que Deus sabia que nós não tínhamos condições de cumprir os 10 mandamentos, de não pecar. Deus sabia. Deus sabia. O que ele faz? Manda Jesus, sem pecado, que cumpre a lei, que cumpre os 10 mandamentos. E quando Deus manda Jesus, e estamos no Natal, e eu termino com essa palavra. Quando Deus manda Jesus a esse mundo, Deus diz assim para a gente, pessoal, era assim que eu queria que vocês fossem. Igual esse aqui, ó, meu filho. E ele, ao morrer na cruz, vai ajudar você a cumprir os 10 mandamentos. Porque sozinho você não consegue. Mas com Jesus você consegue. Porque Ele é o príncipe da paz. Amém, pessoal? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos de coração pela liberdade que temos nesse país, Pai, de nos reunirmos assim livremente, num lugar tão confortável, num lugar tão bonito, cercado de irmãos queridos, para cantar louvores a Ti, para ler a Tua palavra. Milhares e milhares de pessoas gostariam de conhecer esse privilégio, gostariam de ter esse privilégio, Pai, e não têm. Estão comemorando mais um nascimento de Jesus, ó Pai, sem saber de nada, imaginando que isso é viagem, é encontro da família, é um momento bom, que Jesus foi bom, e não sabe o verdadeiro sentido do Natal. Senhor, que privilégio a gente saber disso. Te agradecemos por isso, Pai, e nos ajude a anunciar a todos sobre Jesus, o único que concede paz, que é o príncipe da paz. Que possamos experimentar isso primeiro na nossa vida. E depois fazer como Jesus, ministrar essa paz que nós sentimos, que só Ele pode nos dar. É no nome dEle que nós falamos contigo, Deus amado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Mais uma vez um Feliz Natal.